Voltando à conclusão ou à aula prática do assunto sobre temperamentos, o que falamos e tratamos até aqui é tentar buscar o equilíbrio, buscar harmonizar as virtudes e fraquezas nossas, sem querer ficar julgando e rotulando, né? Colocando marcas no outro. Ah, esse aqui é assim, ele é assim. Mas para você se conhecer e principalmente conhecer quem é o seu interlocutor, o seu irmão, quem está do seu lado, quer seja na família, principalmente na igreja. Para termos um relacionamento afiado, mesmo nas diferenças, precisamos nos conhecer e conhecer também o irmão. Talvez você tenha anos, 10 anos, 15 anos de igreja, você já tem uma certa maturidade. Outra pessoa tem 2, 3 anos, ainda está lutando com algumas questões que você já superou há muito tempo. E isso talvez crie alguma dificuldade, algum atrito. Exige-se daí amor, compreensão, atenção, para sabermos conviver. Conhecer a Deus. Ah, todo mundo quer conhecer a Deus. Quero saber a vontade de Deus. Sim, pela Bíblia vamos conhecer a Deus, sem dúvida. Pela vivência, Deus vai se revelando nas experiências da vida, nas etapas de crescimento. Mas, na mesma proporção que você vai crescendo para conhecer a Deus e descobrindo quem é a pessoa de Deus, você também se descobre quem é você. Você vê as suas fragilidades, as suas debilidades, você vê o quanto o homem precisa e necessita de Deus. Por 2 ocasiões, Pedro, o nosso personagem principal aqui, ele teve este sentimento ao encontrar com o Senhor Jesus. No primeiro ensino, após a pregação de Jesus, ele fala para Pedro, vai-te ao largo, lança as redes à sua direita. Ele falou, mestre, passamos a noite inteira no mar. O que entende você de pescaria? Eu que sou o tal. Podia dizer isso. Mas ele ouviu a mensagem de Jesus, ele falou, é um homem diferente. Sobre tuas palavras lançarei a rede. Ele foi. Quando ele viu, pegou tudo aquilo, qual foi a primeira reação? Quando ele fez aquela pesca maravilhosa em plena manhã, e pescar pela madrugada? Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Não é? Depois, quando Jesus ressuscitou, a mesma reação que ele teve. A grande reação que nós temos ao conhecer ao Senhor é que nós também vamos nos conhecendo. Como se fosse um espelho. E a palavra de Deus não deixa de ser um espelho que mostra quem nós somos de fato aos olhos de Deus. E isso nos faz ficar pequenininhos, pequenos. E quão pecador nós nos sentimos diante do Deus Santo. Essa é a principal experiência que o homem tem que ter com Deus. Você não pode dizer eu conheço a Deus se você não diz como eu sou repugnante, como eu sou miserável, como eu sou hipócrita, como eu sou pecador. E o maravilhoso dessa história é que Deus derrama o seu olhar, o seu amor para nos salvar e nos transformar, nos dar nova vida. Você não pode caminhar do mesmo modo depois desta experiência. Mas é uma experiência mística, é algo que eu busco, é algo que eu tenho que fazer algum ritual para acontecer? Não. Pelo contrário. Para você se encher de Deus, você precisa se esvaziar de ti. Compreende? Entende? O processo passa por aqui, pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem a leitura regular, constante, meditativa. Ah, mas eu li uma passagem e não estou entendendo. Não tem problema, eu digo lá em casa. Igual computador, não entendeu? Minimiza, ou salva, coloca numa pastinha. Daqui a pouco vai fazer sentido. Deus vai mostrar, o Espírito vai te lembrar dessa situação, daquela. Vai ser uma mensagem na igreja, um estudo, uma leitura, e as coisas vão se encaixando. O que você não pode é desanimar.
Aí eu tentei ler, li, aí eu me distraí. Tem gente que lê a Bíblia pensando no jogo. Daqui a pouco começa o jogo. Não posso perder. Ele está lendo, mas a cabeça está longe. Uma porção. Quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele pede lá no poço, a mulher chega para pegar água. E tem aquele diálogo fantástico. Não é? O Senhor pede para a mulher, dá-me de beber. Não é? Ele, como pedes a mim, sendo tu judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana? Ele falou, olha, se tu soubesses quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria a água da vida. E aí ele despertou nela toda a curiosidade e desejo de conhecê-lo. As coisas com Deus é assim, se não houver um despertamento que o Senhor provoca, uma situação, uma circunstância que o leve a experimentar a Deus. Nesse texto de João 4, com a mulher samaritana, ele fala, quem beber da água que eu lhe der, rios de água viva, fluirão de dentro de si. Você fala, a mulher falou, Senhor, me dá essa água sempre. Aí eu não preciso ficar voltando, carregando peso, entrando na vila nesse sol, olha, tal, né? Quando ele fala que eu sou a água da vida, e quem beber rios de água vida, ele está usando um beber, não nesse sentido de você pegar o copo e... pronto, já estou saciado. Não, ele está falando nesse sentido. Sente o gosto, abre o desejo, toma mais um pouco. Nós chamamos isso de bebericar, não é? Bebericar, beber em dose. Bebericar. Ok, beber em pequenas doses, sorvendo, não é? Saboreando. É assim que funciona com a palavra de Deus. Você não pode falar, hoje eu vou ler o livro de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse. Não. Você tem que ir bebericando. Pequenas doses, vai bebendo. Pequenas doses. Um exemplo prático. Você está doente, você foi no médico, ele pegou e te deu uma garrafa de remédio. Olha, você toma isso que você vai ficar bom. Uma vez de manhã, quando acorda, antes de dormir, você toma mais uma colher disso. Aí você chega em casa e fala assim, puxa, uma colher de manhã, uma noite, eu estou mal, estou ruim, eu quero ficar curado, eu quero já estar bom amanhã já para trabalhar. Você pega a garrafa, vira, né? Vamos pegar a garrafa e virar, quero ficar curado. Você, não adianta virar todo o remédio, não é? Dizem que o remédio e veneno, a diferença é a dose, né? A Bíblia é a mesma coisa. Você tem que ir por doses. E ela vai fazendo o tratamento da tua alma, do teu temperamento. Não adianta falar, já sei a história de Moisés, já conheço os reis de Israel, já sei. Isso é teoria. Nós estamos tratando de teologia. Comunhão e relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é evidenciado pelo nosso relacionamento uns com os outros aqui. Certo? Então vamos seguir aqui falando dos temperamentos controlados, depois de estudarmos o fleumático, melancólico, sanguíneo, o colérico. Agora nós vamos ver, puxa vida, como é que eu faço? Será que depende de mim um esforço, um ritual para conseguir essa transformação? Muito bem. Como ser esta bênção? Um homem equilibrado, compreensível, temperante, principalmente um homem que tem domínio próprio. Na família, como posso ser uma bênção? No trabalho, na igreja. Lembre-se, conseguem ler aqui? Sim. Lembre-se que o Espírito Santo, quando permitido pelo homem, ele opera grande auxílio, grande controle na nossa vida. Tem um detalhe aqui da vírgula, hein? Quando permitido pelo homem. Porque sempre nós metemos água que queremos, nós fazemos do nosso jeito. Ao ver as fraquezas do nosso temperamento,
Não se ponha em desânimo, mas conte com a ajuda da pessoa do Espírito Santo para te levantar. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, no verso 15. Só destacar esta parte. Portanto, vede prudentemente como andais, não como andam os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo está falando para uma igreja madura aqui. Olha, veja lá como que você anda, hein? Não vai andar como você costuma andar aí por fora, como andam os nécios. Andar como gente sábia, gente que conhece a vontade do Senhor, que tem esta visão, esse entendimento das coisas de Deus. E não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aqui está o segredo para você controlar o seu ânimo, seu temperamento, você ter domínio próprio e assim poder se relacionar um com os outros, compreender as pessoas, tolerar e principalmente amar as pessoas. Enchei-vos do Espírito Santo. A solução então começa aqui. Enchei-vos do Espírito. O homem cheio do Espírito, ele não conhece as fraquezas do temperamento que possui. Ele já tem o auxílio de Deus que o faz controlar, identificar quando ele está em fraqueza, pode ser sexual, financeira, moral, né? Quando ele está orgulhoso demais, quando ele está invejoso, quando ele está com o Espírito Santo, já acende uma luz, já alerta e ele começa a equilibrar, ele começa a vigiar nestas áreas, porque ele sabe onde estão os pontos fracos. Assim como um time, que nós temos dado como exemplo, todo time sabe qual é o ponto fraco. E é exatamente onde sabe onde que é o ponto fraco que ele se reforça, onde ele vigia mais. Não é? Em lugar delas, vamos receber, no lugar das fraquezas, 9 virtudes para reforçar estas áreas que precisamos. Novas espirituais que vão garantir forças. Quais são esses 9 gomos do fruto do Espírito que são tão necessários para que tenhamos essa vida de domínio próprio e equilibrada? Gálatas 5:22. Você volta só umas 2 páginas, aí você já está lá. Aqui Paulo está falando sobre a vida frutífera, a vida de resultados, a vida que mostra a ação de Deus. Mas o fruto do Espírito quando ele começa o verso 22, mas o fruto do Espírito é porque ele vinha falando das obras da carne. E obra, você sabe o que é? Trabalho. O trabalho o que é? Um esforço. Não é? E a lista do versículo 16 até o 21 são coisas pesadas, ruins. E tudo coisas que nos atraem, que nos seduz, que até nos tenta muitas vezes. Não é? Feitiçaria, idolatria, invejas, bebedices, por aí. Terminado esse argumento, ele muda a ênfase e dá um salto, sobe uma nota. Mas o fruto, não é frutos, é fruto do Espírito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Trouxe essa figura como ilustração, porque assim como nós somos tentados a pegar aquilo que nos interessa do temperamento,
nós somos tentados a pegar uma parte daquilo que Deus oferece do fruto, no singular, do Espírito. O que quer dizer fruto? Uma coisa única. Agora mesmo comemos uma laranja, não é? Este fruto tem vários gomos. Você fala um gomos aqui? Gomos. Amor, alegria, paz, longanimidade, um longo ânimo, benignidade, algumas Bíblias falam até de graça, bondade, fidelidade, mansidão e por último, parece que fechando um pacote, o domínio próprio. Isso vem uma peça inteira. Não adianta você falar, olha, situação financeira está difícil, eu vou só comprar dessa vez o amor, que eu estou precisando lá para acertar as contas com os irmãos, eu vou levar só o amor e deixar para mais para frente, daqui uns meses, pegar um pouco de alegria. Por enquanto eu aguento. Não é assim que funciona. Deus vende o pacote inteiro. Outro dia quebrou uma peça do carro, onde tem as alavancas de seta, né? Eu falei, bom, quebrou a setinha, né? Porque tanto você vira, né? Quebrou. Cheguei lá na oficina e falou, não, a gente não vende só a alavanca. É um conjunto todo. Tudo bem que o comércio é assim para faturar. Então, era toda aquela peça que faz parte do airbag, das setas, faz parte, era toda uma peça. Não adianta eu querer falar, não, eu só quero a seta, não preciso do airbag, eu não preciso do volante. É uma peça única. Aqui é a mesma coisa. Não adianta você manifestar alguma característica desse fruto do Espírito e não tiver a outra. O que você vai manifestar é uma simpatia, é um esforço de alegria, aquele sorriso amarelo, né? Tá tudo bem. Isso é um esforço que você faz. E a alegria não é só ficar rindo aí à toa. A alegria é você estar sempre em disposição. É o que a Bíblia nos ensina. Como então eu vou me encher com o Espírito Santo? Não com vinho, onde há dissoluções, mas com o Espírito. E esse é um processo contínuo. Não é algo que você fala, não, já estou, né, com um tanque cheio, a autonomia dá, acho que dá até o fim do ano, eu aguento o tranco. Não. Isso é como se fosse a bateria do seu celular. Não sei como é o seu, mas o meu, todo dia, ou dia sim, dia não, você tem que encher a bateria, para ele continuar funcionando a contento, com satisfação. Caso contrário. Então vamos aos processos de encher-se com o Espírito Santo, para não ficar um negócio subjetivo. Quero algo prático. Como é que eu faço para ter esse controle na vida, esse equilíbrio? Examine-se e confesse o seu pecado praticado. Ah, mas não tenho pecado. Não, mas isso não é tão grave assim. Eu não matei, não roubei. Calma. A Bíblia, a lista não para só aí. A gente acha que para aí. 1 João, no capítulo 1, o verso 9, conhecido texto, mas que esquecemos, por vezes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se disso. O que aconteceu comigo aí, acho que agora Deus ficou chateado. Acho que Deus cansou comigo. A Bíblia tem palavra segura. Portanto, examine-se. Confesse ao Senhor. Né? O que significa isso? Vigilância, atenção, reconhecer os erros, fazer um checklist de como está o seu comportamento, o seu dia a dia. Submeta-se inteiramente a Deus. Romanos capítulo 6. Agora vamos caminhar alguns textos. No verso 11. Não adianta você confessar. Exige também que você se submeta a Deus. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer de as suas concupiscências, seus desejos
malignos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Tem muita coisa nesse texto, muito profundo, muito denso, rico. Mas o que é estar mortos para o pecado? Eu não sou insensível. As coisas atraem, chamam a atenção. Eu ainda tenho a velha natureza que ainda fica lá se debatendo. Opa, eu aqui. Como ter esse controle? Como manter a meta para cumprir a vontade de Deus? Não é? Como ser um morto? Isso chama-se determinação, ser sério. Peça ação em sua vida do Espírito Santo de Deus, Lucas 11:13. Isso não é uma coisa que você faz por força de vontade, né? Abnegação. Vou tentar, vou conseguir. Como se escuto aquelas pessoas que dizem, estou tentando largar de fumar. Já estou no 5º dia. E às vezes dá uma vontade, eu me seguro, chupo uma bala. Ela pode aguentar 5 dias, 50 dias, mas uma hora ela vai cair de novo. E quando cai, o segundo estágio é sempre pior que o primeiro. Sem a ação de Deus, que transforma, regenera, que dá vida, nós não conseguimos. Essa é a diferença que faz da igreja, da família, do trabalho, dos outros lugares, porque é o corpo de Cristo. Quando hoje estávamos aqui reunidos, é um apoiando o outro, é um incentivando o outro. Isso que faz mover a ação de Deus na nossa vida. Já que estamos em Romanos 14:23, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por ter fé. Tudo que não é de fé é pecado. Se você não está agindo, lendo, entendendo, obedecendo, andando com fé, não tem resultado, não tem valia, não tem serventia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você lê os estudos bíblicos, a palavra de Deus, você crê, você aceita, você vive por fé. Destacamos alguns homens, Pedro, Abraão, Paulo, Moisés. Você veja o antes e o depois. Se aconteceu isso com eles, é o que Deus quer fazer com você. Aqui deve ter algum programa de moda que sempre mostra o antes e o depois. Não tem isso? A pessoa estava gorda, aí ela passa por uma bateria de exames, ginástica, tem isso, né? Os losers que pedem peso, não tem isso? O antes e o depois. Na Bíblia a gente vê isso, o antes e o depois. Nunca aparece alguém super. Talvez a gente poderia citar Melquisedeque, mas ele surge. E não sabemos de onde veio nem para onde vai. Surge uma linha Melquisedeque, sacerdote, tal, do Deus Altíssimo, acabou. Agora, todos os participantes, todos os personagens bíblicos têm o antes, muitos o durante e o depois. Como Deus trabalha na vida deles. Não pense que o seu problema é diferente do problema deles daquela época. Todos tiveram lutas, dúvidas, desânimos, alguns voltaram para trás, outros vacilaram, negaram. Isso faz parte do processo de amadurecimento, de crescimento. O que você não pode acontecer nunca é desistir. Não é? Mas Jacó, Abraão, Pedro, Paulo, eles tiveram altos e baixos. Isso, digamos, é normal. Você não é nenhum ET, nenhum estranho. Isso faz parte da sua vida. Muitos, quando oscilam na vida espiritual, desistem. Falam, não, isso aí acho que não existe. Isso não funciona. Isso é coisa para mulher. Ou... Veja na Bíblia, tenha fé. Como Deus operou naqueles homens, Deus quer operar na vida de cada homem hoje também.
A história não acabou. Começou com Abraão, com Pedro, com Paulo. Agora vem com Zé, agora vem com Nando, agora vem com Jorge, vem com todo mundo. Deus continua a fazer a obra. Deus está presente. O Espírito de Deus agora habita no crente. No Antigo Testamento sabemos, o Espírito vinha sobre. Agora o Espírito conhece as nossas necessidades, fraquezas, né? Tentações, conhece as nossas necessidades. Em Hebreus capítulo 4 fala que nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que conhece exatamente o que padecemos, o que sofremos, as nossas lutas. Nós temos um que nos entende, que podemos orar e clamar: Senhor, Tu sabes como é difícil essa área, eu só penso assim, estou preso no passado, a culpa me oprime, as lembranças me derrotam, eu estou paralisado. O Senhor sabe o que é isso. Me livra, me liberta. É o que o Senhor quer ouvir. Ele quer que você peça a Ele para Ele poder agir e atuar na sua vida. E por fim, agradeça-lhe pela atuação do Espírito Santo. Em tudo, dai graça. É muito fácil pedir para consertar, né? Mas se você vai numa oficina levar o carro, eles consertam, o que você faz? Pega o carro, não está aquelas coisas, mas consertou, vai embora. Não, primeiro que você paga pelo conserto, e depois você agradece, obrigado aí, valeu, tal, vai embora. Não é? E as coisas com Deus? Você não enxerga, mas aos poucos, Deus vai sedimentando um novo caráter em você, uma nova vida. É que nós já queremos o edifício completo, feito. Não temos paciência. Nada constrói-se assim, não é? Tudo tem alicerce, vai fazendo, põe as colunas, as paredes, e vai. Tudo tem uma ordem. E Deus faz isso com você também. Deus vai entrar na sua vida e falar: puxa, que estrago está aqui dentro. Bom, vamos começar arrumando o piso. Vamos agora começar, e você, não, faz um jardim. Quero mostrar para todo mundo que eu já sou novo. Calma, deixa o jardim por último. Não, põe uma pintura nova na casa bonita. Calma, temos que tirar primeiro o vazamento. Vocês estão entendendo a ilustração, não é? Faça do andar do Espírito Santo uma prioridade na sua vida. Diário. Gálatas 5,16. Vamos voltar lá. Gálatas 5,16 coloca assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, andai no espírito. Se não anda, não tem jeito. Você volta a andar nos desejos da carne. Se você deixa de se alimentar da palavra de Deus, de ler as Escrituras, de ouvir as mensagens, de estudar os conceitos, a doutrina, você volta a ouvir a velha natureza, em vez de alimentar a nova natureza. Não pense que você agora é santo e já não existe a parte podre, que é a velha natureza. O velho Adão ainda está lá. E o novo Adão, em Cristo. Em Cristo, quer se manifestar. Agora, tudo na vida é assim. As reações, causa e efeito. Se você não está pensando nos conceitos bíblicos, nas coisas bíblicas, só pensa no domingo e durante a semana você está conectado em outros programas, vamos colocar assim, é lógico que a diferença vai ser grande. Vocês conhecem a ilustração do novo nascimento? A nova natureza e a velha natureza. Que existe uma ilustração famosa, que é um cachorrinho, tipo o pastor alemão, que defende, que alerta, e tem um pitbull. Tem pitbull por aqui? É um pitbull, um Rottweiler, bravo. Se os dois ficam brigando lá dentro, é porque você está alimentando os dois. Está dando força para os dois. E você vive em conflito, em dúvidas, inconstância na vida. Como diz Tiago 1,6.
Né? Você tem fé, mas é aquela fé igual a onda do mar. Vai e volta, vai e volta. Isso é inconstância. Como é que você vence isso? Bom, esse Rottweiler está dominando o outro. Eu preciso fortalecer o pastor alemão. Vamos colocar pastor alemão que fica mais chique, né? Mas, né? Não vamos colocar um poodle que também não cabe. Se o Rottweiler, você deixa de alimentar ele, ele vai ficar fraquinho. Né? Ele vai ficar lá mais sonolento. Enquanto você alimentando a nova natureza, o que acontece? Ela vai ficar forte, ela vai dominar o outro, vai assustar o outro. Ela só de olhar o outro, é assim o nosso interior. Quando você está em conflitos pessoais, dúvidas e outras, pense nisso. Será que eu estou alimentando a carne e não estou andando no Espírito? E o que é andar no Espírito é o que nós estamos vendo aqui. Você está confessando os pecados. Você está lendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1. Aguce a sua sensibilidade em relação ao pecado. O que é esse aguçar? Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande testemunha, essas testemunhas do capítulo 11, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Não pensa que o pecado está longe, não. Tão de perto nos rodeia, o tempo todo. Não é? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos que ter sensibilidade se aquilo vai ser perigoso ou não. A gente acha que o perigo é só quando algo escandaloso, algo mais visível, palpável, se apresenta à nossa frente. Não, às vezes, algo que você classifica como inofensivo, não vai dar nada não. Eu já sou adulto, isso não vai me derrubar nunca. Cuidado. A Bíblia diz que o pecado anda rodeando. A gente tem que ter vigilância total. Leia e estude diariamente a palavra, a Bíblia. É o Salmo 1. E é um salmo bonito, porque ele compara o crente, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E esse conselho a gente pode abrir um leque para tanta coisa, né? As novas doutrinas, paganismo, os misticismo, que mais? As filosofias, etc. Nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse verso 1 já vai delimitando as fases de como você vai aterrissando no mundo do pecado. Eu vim com o avião, ele vem, e ele vinha acelerado, porque saiu atrasado de São Paulo. E o comandante falou, nós estamos atrasados 4 minutos, não se preocupe, vou chegar 8 minutos na frente. Né? E ele veio, chegou mesmo. Veio que veio. Né? Mas quando ele vai aterrissar, vem o processo de aproximação, de aterragem. Então ele vem, desce um pouco, caminha, porque incomoda, vocês sabem como é que é. Aí desce mais um pouco, aí começa a contornar a área que ele vai. E é assim que funciona esse Salmo 1. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém. Opa, ele está andando, ele para. E se ele para, qual é o próximo passo? Ele se assenta. Então, é um processo, né, do pecado que o rodeia. Você está andando, de repente você para e começa a ouvir, começa a dar atenção, acha interessante. Eu vou dar uma lição nesses caras. Você acha que você é mais, né? Aí você senta, pronto, você já está em papos de aranha, né? Já está. Aguce essa sensibilidade do pecado, como? Estudando e entendendo as Escrituras. Evite o máximo que você puder de entristecer o Espírito Santo, conforme Efésios 4:30. E aqui está um bom indicativo.
Você sabe, no fundo, quando você fez alguma coisa errada. Você sabe. Ou quando você faltou com algum compromisso, com alguma responsabilidade. Como é que você sabe? O próprio Espírito Santo te incomoda, te alerta, te avisa. A plenitude do Espírito e o andar do Espírito dependem da plenitude da palavra de Deus. A vida sem controle, irmãos, não é nada. Eu outro dia contando um exemplo de uma propaganda da Pirelli Pneus, onde um carro dessas Lamborghini vinha numa estrada, numa pista. Quando ela freia, para, você pensa que a propaganda é do carro, né? Aí fecha a imagem no pneu. E o slogan da propaganda era: potência sem controle não é nada. Você pode ter muitas virtudes, várias capacidades, grandes influências, mas se você não tiver controle, tolerância, equilíbrio, você se escapa na curva. Não tem. É isso que podemos aprender. O homem deve compreender que não se entregar ao controle da sua vida, do seu temperamento, para o Espírito Santo, poderá viver uma vida hipócrita. E o pior, uma vida religiosa. Se você não tem essas experiências com Deus, você vai acabar tendo uma vida religiosa. Hipócrita. Hipócrita no sentido que você vai se esforçar sempre para mostrar para os outros que você está bem, que você está em dia com Deus. Isso é vida religiosa. Uma hora arrebenta o negócio, você não aguenta. Se Deus não estiver trabalhando na sua vida. Como assim? Se você não deixar que o Espírito Santo opere, trabalhe na sua vida, dando oportunidade para isso. Maravilhosos benefícios estão esperando todo crente que deseja ser cheio do Espírito Santo. Mas a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é um conceito muito elevado. Mas ele começa aqui embaixo. E devemos ir buscando, ir buscando. Deus vai dando cada vez mais conforme a sua maturidade. Um exemplo são os jovenzinhos. Quando criança, eles aguentam um determinado nível de instrução, de ensino. Quando chega na juventude, um outro, na adolescência, na juventude. Com Deus é a mesma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sim, você já tem idade, já é velho, mas espiritualmente você ainda é um adolescente. Deus vai te tratar conforme as condições que você vai absorver, não de outra maneira. Sentir o Espírito Santo e ser cheio dele são fatos separados. Plenitude do Espírito Santo, uma coisa que diz a Escritura. Ser cheio, enchei-vos do Espírito Santo, é um outro processo, diferente. Sentir diz respeito à alegria, né? Aquele momento de experiência viva, espiritualmente falando, né? Agora, a sua presença, a sua atuação, é que nós precisamos separar e entender. Ser cheio diz respeito a um instrumento humano, para demonstrar ao mundo como Jesus está trabalhando na sua vida. Sentir é a herança dos filhos, né? Um filho, ele sabe quando o pai está bravo, né? Ele sente. Um filho, quando faz uma arte, uma bagunça, e o pai olha assim, ele já sabe. Ih, vou levar bronca. Ou quando o filho faz uma graça, o pai olha, ele sabe, o pai está gostando. Esses sentimentos fazem parte da experiência cristã. Isso é um indicativo de que Deus está trabalhando, está caminhando. Você está caminhando com Deus. Alguém deve ser considerado cheio do Espírito Santo, não quando demonstra sentir a presença de Deus, mas quando apresenta o fruto do Espírito Santo na sua vida diária. Não é aquela coisa mística, né? Deus falou comigo, hoje eu li um salmo, Deus falou comigo, foi tão bom. Você demonstra isto com resultados.
na conduta, na atitude. É isso que são evidências desse espírito, desse encher-se com o espírito. Quanto mais vazio, mais cheio você pode ficar. Quanto mais vazio das suas próprias vontades, mais cheio da vontade de Deus ficará. E aqui nós já falamos, né? Ser cristão ou continuar um Adão? Não é? Aquelas duas naturezas que nós colocamos. Ser cheio do Espírito é um modo maravilhoso que o Senhor escolheu para imprimir no crente a personalidade de Jesus Cristo. Já pensou nisso? Você pode ter a personalidade de Jesus. Em Antioquia, os cristãos, ou os do caminho até então, foram chamados pela primeira vez de cristão. Por que isso? É Atos 13, né? Porque eles começaram a evidenciar, demonstrar que pareciam ser Cristo. Por isso foram chamados de cristão, ou cristinhos, né? Será que esta igreja, estes homens que estão aqui, quem vê de fora fala, puxa, olha, parece tudo Jesus Cristo aí. Ou eles vão falar, ó, turma de crente. Bom, o mundo vai criticar de todo jeito. Mas o que vale é o nosso impacto. Jesus dava atenção para as pessoas. Jesus parava para conversar, até com criança. Jesus atendia até estrangeiro. Não é? Jesus não tinha pressa. Ele tinha muita vontade de demonstrar amor, ensinar, de apoiar. Achava até graça quando as situações aconteciam. E o crente, será que ele continua tendo aquela cara de cavalo? Mostrando que é um homem sério, né? Espiritual, está sempre no etéreo. Parece que está sempre em transe, né? Em comunhão com Deus. Isso não é ser crente. Não é? O cristão é aquele que está assim, sedento, olhando para todos, seja aqui dentro da igreja, até mesmo com a vizinhança que passa, demonstrar atenção, demonstrar cuidado, ir além. O cristão não é um cara ordinário. Né? O que é ordinário? Ele cumpre todos os seus deveres e obrigações. Ok, bom. Mas o cristão, ele é um extraordinário. Ele vai além. Quando se pensa algo aqui, ele vai mais e faz aquilo que, de fato, atrai as pessoas e deixa as pessoas... Hoje em dia ninguém faz isso. Hoje em dia ninguém pensa assim. Vocês são assim? Eu escuto muito dos jovens lá na minha igreja, quando a gente conversa, e as reações são estas. Vocês ainda são assim? Vocês fazem isso? Uau! E algumas moças de escolas estão vindo para a igreja porque encontraram estas jovens de igreja e que elas pensavam, puxa, pensei que não existia mais esse tipo de gente e estão vindo para a igreja. Não é? Gente que está estudando medicina, gente que está estudando direito, já são jovens cabeça formada, mas que estavam atordoados no mundo perdido, sem identificação, sem nenhuma solução, até que encontrou uma pessoa que, puxa, você não vai na balada? A balada é aquelas festas, né? Bebida, dança. Não vou, eu vou ficar estudando esse fim de semana em casa. Você vai ficar estudando? A classe inteira vai. Porque depois no final de semana eu vou na igreja, eu tenho um grupo, a gente canta, tal. Igreja, canta. De que século que você está vindo? De onde é isso? Isso existe? Existe, quer vir? Aqui, ó, tal. E as pessoas vão. E olham e falam, puxa, se eu soubesse que isso era igreja, eu já tinha vindo antes. Porque as pessoas têm na fantasia, na lembrança, que igreja é aquelas coisas que passam às vezes em filme, onde as pessoas estão todas engomadas, com aquelas roupas empacotadas, né? São sisudas, sérias, esquisitas. Mas quando vem um grupo alegre, um grupo saudoso, é outra situação. Mateus 7,16, conhecemos essa passagem, é pelo fruto que se conhece, até comentamos agora há pouco aí atrás.
Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos conhecereis. Ou seja, o fruto do Espírito que estamos colocando aqui, se ele não for evidenciado na sua vida, é bom você parar e fazer um check-up, um checklist na sua vida. O que está acontecendo comigo? Se formos de Cristo, então todos esperarão frutos dignos de nossa parte. Opa, aqui. Para finalizar, 3 atitudes para ser um cristão cheio do Espírito Santo. A vontade do crente deve ser vencida por Deus, não pelas suas forças, não pela sua determinação. Não, eu vou conseguir. Parece Alcoólicos Anônimos, sabe essas instituições de vou acabar com o seu vício, hein? Vem aqui, fica comigo, 10 lições. Não é assim. Isso é reforma. Deus quer transformar a nossa vida, o nosso caráter. E é a ação do Espírito Santo de Deus. A necessidade de um quebrantamento. E é aqui que é o X da questão. O homem, ele é, por natureza, muito orgulhoso. Eu já vi gente que está na rua pedindo esmola, precisando de uma ajuda. Se você vai querer dar um pão, se você vai querer dar um dinheiro, alguma coisa, não preciso. Como não preciso, estou vendo aí a sua situação. Quebrantamento, quebrar o orgulho. Precisamos sim de Deus, precisamos dobrar os joelhos, clamar. Não vem de outra forma. Um coração quebrantado não será rejeitado quando pedir algo ao Senhor. Salmo 51, 17. Um coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeitará. E uma decisão determinada, estar consciente que haverá oposição sempre constante. Se você sabe que a luta ela é ferrenha, ela é incansável, você tem que se armar. Você não pode descansar, você tem que sempre vigiar. Muito bem. Era isso que eu queria dividir com os irmãos e trazer essa reflexão, esse pensamento, para que pudéssemos enxergar um pouco mais quem nós somos, o que precisamos conhecer de Deus e conhecer também do próximo. Ter um relacionamento saudável, equilibrando as nossas forças, positiva, negativa, fraquezas, virtude, e termos um domínio próprio do nosso próprio ânimo, como diz a palavra de Deus. Antes de passar a palavra para o Carlos, vamos terminar com uma oração. Vamos orar? Oremos. Nesse instante, Senhor, queremos pedir que o Senhor venha aplicar essa palavra no nosso coração e venha nos ajudar a estarmos juntos, um com o outro, um irmão dependendo do outro, nesta luta para nos desvencilharmos do fracasso, do pecado, do vício, do sono espiritual, da letargia, daquilo que desagrada a Ti. Que esta igreja possa cada vez mais equipar os seus homens a manifestar e evidenciar o fruto do Espírito. Ó Deus, sustenta esta liderança, dando sabedoria, dando inteligência espiritual e principalmente, Senhor, este fluir do Teu Espírito no meio do Teu corpo aqui, para que haja vida, que haja vibração, transformação. Ó Deus, e cada vez que esse testemunho de cada irmão aí fora possa trazer honra e glória ao Teu nome, Senhor. Te pedimos carecidamente que o Senhor venha nos ajudar a apontar as áreas fracas, que a gente não consegue, por muitas vezes, largar e deixar. Mas o Senhor tem todo o desejo e ação do Teu Espírito, que conhece o nosso interior. Curar, sarar e nos dar dependência de Ti, porque nós somos carentes do Senhor.
Abençoa-nos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.